comigo, eu vou espalhar pra todo mundo. Coisa? O que eu posso fazer? Altas frases, meias verdades, tudo que engane, amar. Um anjo caiu do céu. Oferecimento: novas tortas salgadas Sadia, em 4 sabores irresistíveis. Mais uma delícia para comer tudinho. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, os normais. Telemar, a maior empresa de telecomunicações do país, diminuindo as distâncias desse Brasil. Telemar oferece Jornal Nacional. Caçada implacável, distribuidoras criam esquadrões para combater o roubo de energia. Racionamento de luz. Escassez de água, a estiagem e a poluição ameaçam as fontes de abastecimento. A fraude do pensionista fantasma. A polícia investiga um roubo de 500 milhões de reais. Violência no Paraná, presos amotinados ameaçam reféns com granada. Fúria afiada. Um homem invade escola no Japão e mata 8 crianças a facadas. A CPI do futebol aciona a polícia para ouvir um dos envolvidos nas denúncias contra Eurico Miranda. Depois da derrota, o técnico Leão abre o jogo. Nós temos que parar de falar que somos os maiores e os melhores do mundo. Paris em festa, Guga arrasa rival espanhol e faz sua terceira final em Roland Garros. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Em pleno racionamento de energia, os brasileiros começam a se preocupar com um outro problema, a escassez de água. A população cresce e os reservatórios são limitados, alguns poluídos, o que diminui a possibilidade de abastecimento. Uma situação que a falta de chuva só agrava. Racionamento no Recife é rotina há 15 anos, por seca e por falta de investimento. Agora é um dia com água, 2 dias sem. Toda casa tem reservatório, não importa o tamanho. Viver sem água é uma coisa impossível, eu acho. No interior da Paraíba, fila para pegar água no caminhão-pipa. Em Patos, só 2 dias de água por semana. Na Grande São Paulo, mais de 300 mil moradores têm que racionar. 40 horas com água, 32 horas sem. Os reservatórios em volta da cidade já dão uma ideia clara do tamanho do perigo. As áreas secas são imensas. Mas não é só falta de chuva. A ocupação desordenada destrói os mananciais. A cidade quase invade essa represa. Pequenos rios, riachos vão desaparecendo. O desmatamento, a exploração do solo são sinais de como a água tem sido maltratada. Mas uma agressão lenta e devastadora é causada por uma inimiga bem conhecida, a poluição. A Billings é a maior represa em área urbana no Brasil. Tem 108 quilômetros quadrados. Mas de toda essa água que você está vendo aí embaixo, 80% não servem mais para beber. Águas como essas podem ser recuperadas, mas o ritmo da destruição não dá muita esperança. A destruição desse reservatório é como matar a galinha dos ovos de ouro. O Brasil tem 11% de toda a água doce do mundo. Há que tratá-la bem antes que seja tarde. Para preservar o recurso hídrico, tornar essa utilização do recurso natural sustentável, nós temos que mudar a maneira como nós utilizamos os nossos rios. E esse é um esforço de 1 e 2 gerações. Problemas como a falta de água e de energia exigem planejamento. Tarefa que ficou mais fácil graças à tecnologia a serviço dos institutos de meteorologia. Mas as previsões de longo prazo, essas continuam difíceis. Contar com elas é um risco. É cedo ainda para implorar aos céus nuvens carregadas de chuva. O período seco no sudeste do Brasil apenas começou. E quando volta a chover? E com qual intensidade? Os olhos dos cientistas estão postos bem longe daqui. Observam a região equatorial do Oceano Pacífico. Lá, os institutos de meteorologia europeus e americanos detectaram que a temperatura da água está subindo depressa e ficará, no final do ano, acima do normal, como se vê nas áreas de cor laranja no mapa. É o fenômeno do El Niño,
que tem influência direta no clima no Brasil. Existe essa passagem, ocorre uma redução do volume de chuva e também um atraso da precipitação na região centro-oeste e na região sudeste do país, que é a região mais afetada aí pela falta de chuva do último verão. Os dados científicos são iguais para todos os especialistas, mas as interpretações divergem bastante. Nós não conseguimos fazer previsão com 4, 5 meses e, portanto, hoje ainda é impossível dizer quando que as chuvas começarão. Mais provável que seja simplesmente o que já aconteceu no passado, uma anomalia climática cíclica. Traduzido em linguagem comum, anomalia climática cíclica é o que está em vermelho no gráfico, as áreas onde choveu abaixo do esperado no Brasil em janeiro. Os cientistas acham que a falta de chuvas este ano no sudeste do Brasil foi dentro de uma variação normal que pode se repetir. O que eles ainda não conseguem dizer é quanto o fenômeno do aquecimento do planeta está interferindo em nosso clima. Ao governo, o recado dos especialistas é muito claro. Não se pode confiar em chuvas abundantes na próxima estação. Mesmo que chova muito acima da média, que não há nenhuma tendência que mostre isso, não seria suficiente para estar repondo os reservatórios. Sábado com sol em todo o Brasil. O ar quente que cobre as regiões centro-oeste, sudeste e nordeste empurra para o mar a frente fria que passou por São Paulo. Mas uma nova frente fria vem da Argentina e provoca chuva à tarde no sul do país. Dia ensolarado na área clara. Sol e chuva passageira no litoral do nordeste e no norte. Mínima de 14 graus em Brasília e máxima de 35 em Cuiabá. Em instantes, no Japão, 8 crianças são mortas a facadas dentro da escola. Presos rebelados usam granada para ameaçar reféns no Paraná. De quem é essa boquinha linda? É sua. E esse pescocinho? Todo seu. E esse joelhinho? É meu pai! É duro ter exclusividade na vida. Aproveite, nova série Volkswagen Fan. Tantos detalhes novos que vão deixar o seu carro absolutamente único. Gol Saveiro e Paraty Fan. Nem parece uma série de tão exclusiva. O Brasil de tanto namorar, é povo misturado, com olhar apaixonado e besos molhados. Riachuelo, faz seu estilo. Olha, para tudo que você está fazendo, e atenção, hein? É hora de correr e aproveitar as ofertas arrasadoras do Extra, pessoal. Tá barato mesmo. Quer ver só? Promoção Namorados Extra. Você compra o celular e leva grátis um CD de até R$20. Nokia 5125, à vista 210 a 1 mais 4 pagamentos sem juros de 42. Nokia 8260, à vista 539 ou 1 mais 4 pagamentos sem juros de 107,80. Aproveite! Mais barato, Extra! Chegou a hora de realizar aquele velho sonho de consumo. Feirão da Gamileira, mais que uma promoção, uma oportunidade de ótimos negócios. Tradição de 5 anos em seminovos com milhares de veículos vendidos. Atendimento ágil e eficiente. Comodidade e conforto num só lugar. Qualidade, variedade, preços e condições de pagamentos especiais. Feirão da Gamileira, marca de bons negócios nesse sábado e domingo na Expressa Veículos. 4 ruandeses, incluindo 2 freiras católicas, foram declarados culpados por genocídio hoje num tribunal da Bélgica. As irmãs Gertrude e Maria Quisito, um professor universitário e um ex-funcionário do governo de Ruanda, foram condenados a penas de 12 a 20 anos de prisão. Eles foram julgados pela participação na morte de 7.000 pessoas que durante o genocídio de 94 procuraram refúgio num convento. Organizações internacionais estimam que 800.000 pessoas da etnia Tutsi foram perseguidas e massacradas por guerrilheiros Hutus em Ruanda. Um homem invadiu hoje uma escola em Osaka, no Japão, e matou 8 crianças a facadas. 20 estudantes e 2 professores ficaram feridos. O autor da chacina, Mamoru Takuma, de 37 anos, foi preso.
Ele está em tratamento psiquiátrico desde 99, quando foi acusado de envenenar funcionários da escola primária, onde trabalhava como faxineiro. No terceiro dia de rebelião, os presos da Penitenciária Central do Paraná usaram até granada para ameaçar os reféns. Os presos subiram no telhado de um dos pavilhões, levando 4 dos 23 agentes penitenciários mantidos reféns. Armados com estoques, revólveres e com uma granada, os amotinados fizeram ameaças. A rebelião é comandada por integrantes do PCC, organização criminosa que age nos presídios de São Paulo. Eles querem voltar para os estados de origem. O governo do Paraná está negociando a transferência. No início da noite, o governo do Paraná fechou um acordo com os presos. Na segunda-feira, os integrantes do PCC vão ser transferidos para outros estados. Os amotinados dizem que só então vão libertar os reféns. E o governo federal liberou hoje 35 milhões de reais para a construção de 11 penitenciárias no estado de São Paulo. O dinheiro vai financiar parte do projeto de desativação da casa de detenção do Carandiru, que deve ser fechada até março do ano que vem. No lugar da maior penitenciária do país, será criado um parque. Um único projeto foi escolhido para representar o Brasil numa conferência mundial da ONU sobre assentamentos humanos em Nova York. É uma iniciativa que beneficia 12 mil pessoas em Santo André, São Paulo. Risalva cuida orgulhosa do mercadinho que abriu no andar de baixo da Casa Nova. A planta para a construção foi a prefeitura que deu. 2 anos atrás, Risalva sofria no barraco onde morava. Dona Bia faz questão de mostrar. Depois dos 60 anos, aprendeu a escrever num curso de alfabetização para adultos. Eu fui um pouquinho na escola, aí eu conheci, mas não sabia juntar a letra. E agora sabe? Agora já sei juntar um pouco. Já as máquinas trabalhando na reurbanização das favelas é a prefeitura que gosta de exibir. O programa de inclusão social iniciado há 3 anos é o único que está representando o Brasil numa conferência mundial sobre assentamentos humanos em Nova York. Para conseguir resultados assim, não foi preciso gastar uma grande fortuna. Até agora, o programa piloto aqui nas favelas de Santo André consumiu 34 milhões de reais. A prefeitura desembolsou só metade disso. O que faltava veio de entidades brasileiras e estrangeiras dispostas a investir em seriedade e mudança. Ao todo, são 14 ações que vão dos agentes de saúde aos cursos profissionalizantes. Tem também empréstimo para cooperativas como a das costureiras. Apoios que, somados, dão resultado. Claro que, Rica, nós não vamos mais mesmo, mas pelo menos para sobreviver, e eu ainda que vou construir aqui, não só eu, tem várias que a gente vai construir essa casinha agora, eu acredito nisso daqui. Aos poucos, a vida vai melhorando. Sai o que era ruim, fica o que era bom. Como o jatobá que Dona Elísia plantou e que, na época, muita gente achou que não iria vingar. Ele é forte, que nem o Brasil. Como é a vida na segunda maior floresta do planeta, uma espécie de Amazônia africana. O Globo Repórter de hoje viaja pelas matas fechadas da grande selva equatorial. Densa, úmida, quase impenetrável, ela guarda grandes segredos. Abrindo trilhas a facões, os cientistas chegam a lugares que o homem não conhecia. Encontram bichos que nunca viram gente. Como eles reagem? O mandril, um gigante de cara pintada. O macaco do rabo de sol. E o reino dos gorilas. Elefantes, antílopes. O que fazem os bichos na escuridão da noite? A planta que corta veneno de cobra. Como escalar as árvores gigantes? Onde fica o cemitério dos elefantes? Hoje, no Globo Repórter. Em instantes, a suspeita de sabotagem na maior fábrica de aviões do mundo. Distribuidoras criam esquadrões para combater o roubo de energia. Sábado, dia 9 de junho, é dia de levar o seu filho para ser vacinado contra a paralisia infantil. Por causa da vacinação, há muitos anos o Brasil não vê nenhum caso dessa doença. E ninguém quer que ela volte, né? Por isso, é muito importante que todas as crianças menores de 5 anos sejam vacinadas. Dia 9 de junho, leve seus filhos ao posto de vacinação mais próximo. E não esqueça de levar o cartão da criança. Dia 9 de junho é dia de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos
Estamos pesquisando como a Tramontina aumenta os índices de satisfação do consumidor. Este exausto senhor há dias procura pias e cubas. O vendedor oferece Tramontina. Ele imediatamente faz sinal de positivo. Veja este casal com os cortadores e aparadores de grama Tramontina. Impressionante. Nem levaram e já estão satisfeitos. Agora este rapaz. Repare na satisfação com que paga suas mesas e cadeiras Tramontina. Conclusão A. 10 entre 10 polegares aprovam quando o produto é Tramontina. B. Tramontina é Tramontina. O Vale Tudo continua. Ofertas brutais. Condições de pagamento animais. E preços pequenininhos. Com respeito, hein? Vale Tudo Fiat Palio X com entrada de R$ 990, mais 36 vezes fixas. Corra, porque na Fiat vale tudo para você sair de carro zero. Tecnologia de combustíveis Petrobras. A mesma da equipe BMW Williams Fórmula 1. A mesma do seu carro. O Banco Central decidiu que os caixas eletrônicos que ficam em hospitais, aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias, shopping centers e supermercados poderão abrir durante a madrugada. Por causa do racionamento de energia, a partir de segunda-feira, os outros caixas eletrônicos vão funcionar apenas de 6 da manhã às 10 da noite. As distribuidoras de energia montaram um batalhão de caçadores de ligações clandestinas, os chamados gatos de luz. Uma fraude que vem aumentando e que você vê agora como é negociada livremente. Numa praia do Rio surge a primeira pista. Sem saber que está sendo gravado, este homem diz onde encontrar um eletricista e como ele faz uma ligação clandestina. Trabalha no relógio mesmo. Ele tirava o selo, arrancava aquele selo e colocava outro. Ele faz em prédio, qualquer tipo de coisa, ele faz. Numa loja de material de construção, outras indicações. Esse também é bom. Vou só ligar para esse aqui, ó, 932. A negociação é feita por telefone. Tem que conversar porque eu não vou mexer no relógio. Eu não tenho lá que tem que ir no local fazer o que a gente pode fazer. Ele dá o preço para o roubo de energia. Tá numa faixa de R$40. Os gatos de luz roubam só no estado do Rio o suficiente para iluminar uma cidade com 4,5 milhões de habitantes. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa nas regiões Nordeste e Sudeste para saber quantos moradores usam gatos. A resposta surpreendeu. 10,6% dos domicílios eles estão com conexões ilegais. Consomem energia elétrica e não pagam. A região metropolitana de Salvador tem o maior índice, 16,1%. São Paulo e Belo Horizonte têm menos roubo de energia. Combater o furto de energia é uma das prioridades das companhias de eletricidade aqui do Rio. Uma delas está acelerando a formação de fiscais especializados em encontrar e desarmar as fraudes. Eles formam o pelotão caça-gatos. Escadas, luvas e óculos são as armas usadas contra os fraudadores. Este lava-jato clandestino funcionava puxando energia direto do poste. Nesta casa, a ligação parece suspeita. Eles quebram um muro e descobrem que o fio preto passava por fora do relógio, roubando energia. Hoje, a principal empresa de energia de Sergipe teve a ajuda da polícia para acabar com as ligações clandestinas de uma área de invasão. Em meio a muita confusão, 2.000 gatos foram desligados. O roubo de energia é encontrado na periferia ou em bairros de luxo. Um crime que causa prejuízos de R$1 bilhão por ano ao Brasil. O brasileiro que não faz gatos, que paga pela energia elétrica que consome, está preocupado em economizar. Foi o que constatou, por exemplo, a Eletropaulo, que está acompanhando o gasto médio de moradores de 24 cidades. O repórter Alberto Gaspar tem os detalhes. A Eletropaulo somou as metas de consumo de 4.600.000 clientes. Cerca de 15 milhões de pessoas estão, sim, economizando dentro da meta, abaixo de 20%. Nesse gráfico que mostra o acompanhamento desde o dia 1º de junho, apenas no dia 1º,
Sexta-feira passada, a meta que é indicada por essa linha vermelha foi ultrapassada em 3%. As colunas que indicam o consumo ficaram abaixo do limite durante todos os outros dias. E nos dados de hoje, hora a hora, também o consumo jamais ultrapassou a meta estabelecida. Até às 5 da tarde ficou 9% abaixo dos 20% que são os recomendados pelo governo. De qualquer maneira, com esse resultado, a empresa só espera que as pessoas não relaxem, vendo esses resultados, na chamada dieta de consumo de energia elétrica. Márcio Gomes. A Boeing pediu ajuda à Polícia Federal Americana para descobrir atos de sabotagem em seus aviões. A fiação de 10 aviões 737 foi danificada dentro da fábrica. Na maior fábrica de aviões do mundo, segurança reforçada e agentes do FBI misturados entre os operários. A suspeita é de sabotagem. Conexões elétricas e fios foram encontrados rompidos e mesmo cortados em pelo menos 10 Boeing 737. Um a um, os aviões com defeito foram sendo descobertos ao longo das últimas 2 semanas. O risco à segurança é real e os autores da sabotagem precisam ser encontrados, diz Mary Schiavo, ex-inspetora do Departamento Americano de Transporte. O Boeing 737 é um dos aviões mais vendidos no mundo inteiro. Só no Brasil são 95 usados pelas principais companhias aéreas. Os aviões com a fiação danificada ainda não tinham saído da fábrica. E esse tipo de sabotagem é raro, mas acontece. Um Boeing 737 que estava pronto para ser vendido foi encontrado com centenas de fios cortados em 1990. Há apenas 2 anos, toda a fiação que ia ser montada num 737 foi descoberta, cortada em pedaços. Em alguns casos, os aviões já estavam na pista de decolagem. O Partido Trabalhista do primeiro-ministro britânico Tony Blair obteve 413 das 659 cadeiras do parlamento. A eleição de ontem teve o mais baixo comparecimento às urnas desde 1918. Tony Blair fez história. É o primeiro líder trabalhista a levar o partido a um segundo período completo à frente do governo britânico. Depois de 4 anos no poder, o partido do primeiro-ministro conquistou 75% das cadeiras no parlamento. Conservadores continuaram com apenas 25% da Câmara. O líder do Partido Conservador não resistiu à derrota. Abertas as urnas, hoje de manhã, William Hague renunciou ao comando do partido. A campanha dele, baseada na defesa da Libra, foi um tiro pela culatra. Mostrou que os britânicos não são tão contrários assim à moeda única europeia. Agora, espera-se que o governo trabalhista acelere o processo de adesão ao euro. Para Tony Blair, a vitória dá aos trabalhistas um mandato para fazer reformas e também para cumprir promessas. Mas talvez a mais importante mensagem desta eleição aqui na Inglaterra não tenha saído das urnas, e sim de quem ficou longe delas. Mais de 40% dos britânicos simplesmente não votaram. O presidente Fernando Henrique vai entrar com uma ação particular de indenização por danos morais contra o ex-senador Antônio Carlos Magalhães. O presidente se sentiu ofendido por declarações do ex-senador. E o Ministério Público da Bahia vai analisar o pedido do presidente, feito pelo Ministério da Justiça, para a abertura de processos penais por injúria, calúnia e difamação contra Antônio Carlos Magalhães. Daqui a pouco, o CPI aciona a polícia para ouvir um dos envolvidos nas denúncias contra Eurico Miranda. E o acidente nos treinos para mais uma etapa de Stock Cars. Amor, o que a gente vai fazer no Dia dos Namorados? O que, amor? No Dia dos Namorados, o que a gente vai fazer? Não entendi. Fala de novo. Escuta, ali atrás pega melhor, ó. Obrigado. No Dia dos Namorados, o que a gente vai fazer? Conversar com seu namorado tá difícil? Então dê um celular Maxitel pra ele. Seu amor vai ganhar uma mensagem eletrônica apaixonada, uma grande cobertura e a melhor qualidade de ligação. Quem disse que uma excelente oportunidade não aparece 2 vezes? Você ainda tem tempo de aproveitar a grande venda Salão do Automóvel Chevrolet. Últimos dias da maior operação de vendas do ano. Os preços e condições que estão mexendo com o mercado continuam. Celta por apenas R$ 373 por mês. E a novíssima linha Millennium com mensais de R$ 399. Além de condições excepcionais também para veículos seminovos.
Aproveite! Ou necessidade, ou vontade, ou diversão, ou paixão, ou dia, ou tarde, ou noite, ou quase sempre, ou P, ou M, ou G, ou vermelho, ou marrom, ou azul, ou dourado, ou nacional, ou importado, ou tudo, ou nada, ou rock, ou jazz, ou blues, ou clássico, ou moderno, ou livro estampado, ou listrado, ou xadrez, ou preto com transparência, ou claro, ou escuro, ou menino, ou menina, ou eu, ou você, ou nós dois, ou todo mundo junto, ou isso ou aquilo, mas nunca pouco e sempre muitas opções para você. Del Rey, o shopping com múltipla escolha. Comprar um carro seminovo era uma aventura de detetive. Era preciso abrir os olhos. Mas agora a Seminovos Localiza está na sua cidade, com carros inspecionados e revisados, sem mistério. Palio EX 2 portas 2000, entrada de 299 mais 48 fixas de 369. É isso mesmo. Palio EX 2 portas 2000, entrada de 299 mais 48 fixas de 369. Elementar. Seminovos Localiza, seminovos sem mistério. Fórmula 1 2001. Oferecimento Ipiranga. Exija combustível com nosso selo de qualidade. Nova Chevrolet Zafira. A conquista definitiva do espaço. Antártica. Cerveja é Antártica. Nokia. O mundo todo só fala nele. E Banco Real. O banco da sua vida. Um piloto de Stock Cars morreu hoje durante os treinos para a etapa de Brasília do Campeonato Brasileiro. O autódromo foi interditado agora há pouco por falta de segurança. O acidente aconteceu no início da reta dos boxes. O carro de Laércio Justino se chocou contra a grade de proteção e depois bateu num caminhão guincho. O grupo de socorro teve dificuldade para tirar o piloto das ferragens. Justino tinha 38 anos e estava na categoria desde 1990. Ele sofreu traumatismo craniano e ferimentos graves no tórax e morreu a caminho do hospital. Rubens Barrichello ficou em 4º lugar no primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Hoje, os mais rápidos foram os pilotos da McLaren. A McLaren está com medo e o inimigo principal fica dentro do box da equipe, o computador. Desde que os sistemas de controle eletrônico voltaram à Fórmula 1 há menos de 2 meses, a escuderia vive um problema sério. A McLaren apostava no bom desempenho dos seus dispositivos eletrônicos para igualar a briga com a Ferrari pelo título mundial. Só que até agora, na equipe inglesa, o que se vê é uma decepção a cada corrida. Em Barcelona, David Coulthard ficou parado. Na corrida seguinte, quem ficou parado foi o companheiro dele, Mika Häkkinen. Em Mônaco, há 2 semanas, outra vez o sistema falhou, para a irritação total de Coulthard, que jogava fora mais uma pole position. Por isso, nem as primeiras posições no treino de hoje, com Häkkinen e Coulthard, deixaram a McLaren tranquila. Também preocupada ficou a torcida canadense quando o compatriota Jacques Villeneuve bateu forte depois de errar a tomada da curva. O piloto saiu ileso do acidente. Na Ferrari, problemas no carro levaram Schumacher a terminar na 11ª posição. Rubinho ficou em 4º, bem à frente do companheiro de equipe. Mas feliz mesmo, o brasileiro estava com a vitória de Guga, que hoje derrotou o espanhol Ferreiro e passou para a final de Roland Garros. Atropela o outro espanhol que eu vou atropelar o alemão por aqui. O brasileiro Henrique Bernoldi fez o 17º tempo hoje. Luciano Burti foi o 18º e Tarso Marques o 22º. Você vai ver o treino que decide as posições de largada amanhã a partir das 2 da tarde. A CPI do futebol no Senado vai pedir na semana que vem a abertura de processo de cassação do mandato do deputado federal Eurico Miranda. Ele é acusado de 4 crimes. Nos últimos 3 meses, a CPI do futebol tenta, mas não consegue encontrar Aremitas José de Lima, o laranja do deputado federal do PPB Eurico Miranda, no desvio do dinheiro do Vasco. Aremitas alega estar doente. Agora a Polícia Federal foi convocada pelos senadores para obrigar Aremitas a explicar na terça-feira que vem a movimentação de 13,5 milhões de reais numa conta bancária. A CPI do Senado descobriu que Aremitas, que ganha menos de 3 mil reais por mês, movimenta 5 contas bancárias e 5 contas de poupança em 6 diferentes bancos. Descobriu também que dos 13,5 milhões, apenas 1.400.000 reais saíram oficialmente dos cofres do Vasco para a conta de Aremitas. O dinheiro foi usado como caixa 2 para pagar jogadores e funcionários,
para negócios particulares de Eurico Miranda e para ajudar a financiar a campanha dele. Com estas provas, os senadores acusam o presidente do Vasco de 4 crimes. Falsidade ideológica, por usar o funcionário Aremitas como titular de uma conta bancária alimentada pelo dinheiro desviado do futebol. Pena prevista em lei, de 1 a 3 anos de cadeia. Apropriação indébita, por usar dinheiro do Vasco para enriquecer e para financiar a campanha política. Pena prevista em lei, de 1 a 4 anos de cadeia. Crime contra a ordem tributária, usar recursos do clube num caixa 2, com isso sonegando impostos. Crime eleitoral, transgressão da fé pública, omitir na declaração ao Tribunal Eleitoral os verdadeiros gastos de campanha. Pena até 5 anos de cadeia. A CPI do Senado vai mandar uma representação à Câmara dos Deputados, pedindo a abertura de inquérito disciplinar contra o deputado do PPB, Eurico Miranda. Os senadores querem a cassação por quebra de decoro parlamentar. O documento vai ser entregue na semana que vem ao presidente da Câmara, deputado Aécio Neves. Hoje, o corregedor-geral da Câmara adiantou o que pensa sobre o caso Eurico Miranda. Caso consolidadas todas as denúncias, a atitude que se deve tomar é uma punição exemplar. O deputado Eurico Miranda divulgou uma nota dizendo que as denúncias da CPI são falsas e que está sendo vítima de perseguição. Uma conversa gravada levanta uma nova suspeita contra o presidente do Senado. Jader Barbalho é acusado de participar de um esquema para fraudar títulos da dívida agrária. Jader Barbalho era ministro da Reforma Agrária quando o INCRA mostrou interesse em desapropriar a Fazenda Paraíso no Pará em 87. Um ano depois, Jader Barbalho ocupava outro ministério e o governo trocou a fazenda por títulos da dívida agrária, os TDAs. Mas o Ministério Público descobriu que a fazenda não existia. 3 funcionários do INCRA e o suposto dono da fazenda, Vicente Pedrosa, foram condenados em primeira instância. Segundo a reportagem da revista Isto É, os títulos foram negociados. Vicente Pedrosa teria vendido os TDAs para Serafim Rodrigues de Moraes, dono do Agrobanco que estava em processo de liquidação. Ele queria os títulos para saldar uma dívida. A gravação seria de uma conversa do dono do Agrobanco, Serafim Rodrigues, com o advogado dele, Gildo Ferraz. No diálogo, Serafim disse que quem recebeu o pagamento pelos títulos foi Jader Barbalho. O presidente do Senado nega a acusação e disse que vai pedir uma investigação para provar que é inocente. Essa gente toda, certo, vai ter que declarar isto lá na Polícia Federal. Isso é simplesmente um absurdo, uma armação sem nenhum fundamento para atingir a minha pessoa como homem público. Senador Jefferson Pérez, do PDT do Amazonas, disse que Jader Barbalho tem o dever moral de pedir uma investigação ao Conselho de Ética. A Polícia Federal calcula em R$500 bilhão o valor da fraude contra o Fundo de Pensão do Ministério da Fazenda em São Paulo. Há suspeita de que o golpe tenha sido praticado em outros estados. Um funcionário do Ministério está na cadeia e a polícia pediu a prisão preventiva de outros 7. A seção de inativos e pensionistas do Ministério da Fazenda em São Paulo está temporariamente desativada. 13 servidores são investigados. Um deles, Gerson de Oliveira, foi preso em flagrante. Ele inventava funcionários que só existiam no computador, sempre de salários altos. Providenciava mortes também fictícias e escolhia alguém que realmente existia para receber a pensão. Se você quiser entrar no esquema, dá o número da conta, o SIC, o RG, os dados pessoais dela normais, né? Aí ele faz uma inclusão de uma pensionista, uma beneficiária. O esquema tem pelo menos 7 anos. No início das investigações, 54 fraudes foram descobertas. O prejuízo seria de R$34 milhões, mas a previsão é que possa alcançar R$500 milhões. A fraude mostra a fragilidade do sistema de pagamento dos pensionistas da União. Os funcionários tinham senhas para incluir e retirar dados e ninguém checava se eram verdadeiros ou não. Em um mês, o dinheiro começava a ser liberado. Não se pensou que alguém poderia ter a audácia de preencher uma planilha com dados inexistentes e com um processo que nunca existiu.
Os agentes da Polícia Federal vão examinar 8.000 prontuários de funcionários do Ministério da Fazenda aqui de São Paulo em busca de outros pensionistas fantasmas. Essa investigação vai se estender a 10 estados e já começou hoje em Brasília, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. O dólar voltou a cair e encerrou a semana cotado a R$ 2,360. As bolsas fecharam em queda. Bovespa, 0,6%. Dow Jones, 1%. E Nasdaq, 2,2%. Veja a seguir. Leão diz que não se pode mais falar em Brasil como o melhor do mundo. E Guga arrasa mais um adversário para chegar à final em Roland Garros. Hoje, entre para o clube que está curtindo pra valer os normais. Isso aqui é antissocial. E acompanhe as confusões de Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres tentando descolar um bronzeado ao lado de Otávio Miller e Eliane Giardini. Oi. Tudo bem? Você tá pensando que eu sou tarado, né? Hoje, depois do Globo Repórter, os normais. Dessa vez a Ford exagerou. Você compra seu Fiesta 0 km por R$ 13.790 com prestações mensais de R$ 269. Muito fácil. Também tem Ranger com bônus de R$ 4.000 e Focus por R$ 31.880 com ar-condicionado grátis. Fácil demais. E ainda tem o grande queimão de usados. Todos os modelos com 10% de entrada e restante em até 36 meses. Difícil mesmo é só acreditar. Na Ford é mais fácil trocar de carro.